Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Estão todos bem, com saúde, firme e forte? Fico muito feliz em encontrar vocês hoje, tá? Hoje a gente vai abordar tecnologias aí que nos auxiliam em nosso trabalho científico acadêmico. Alguns recursos do Microsoft Word, tá? Para citação e para organização de revisões, e uma ferramenta chamada Mendeley, que é muito legal também, tá? Vamos começar rapidamente aqui com o Word. Eu não sei se vocês sabem, é, o Word ele tem um conjunto de recursos que nos ajudam a trabalhar com citação e referência, tá? Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Pronto. O Word ele tem um conjunto de recursos que nos auxilia para a criação de citações e referências. Nessa parte de citações e referências, vocês têm essas duas abas aqui, para a criação de referências, tá? Bibliográficas, e para a revisão de seus trabalhos acadêmicos, tá certo? Então, as citações, elas geralmente elas têm um aspecto bastante importante quando a gente pensa em como relacionar aquilo que a gente está escrevendo com o autor corretamente. Então, o Word ele traz para a gente vários recursos já para a criação de trabalhos científicos, né? Aqui é a criação de sumários, eu acho que todos vocês já sabem disso, criação de notas de rodapé, né? Notas de fim de texto. Tem coisa aqui até novo para mim, né? A navegação entre notas de rodapé. Isso aqui é o Mendeley, eu vou explicar para vocês como utilizar isso aqui. A inclusão de referências bibliográficas, tá? A inclusão de citações, né? Então aqui a gente tem algumas citações, a criação de bibliografias, os estilos bibliográficos da organização do texto da bibliografia, os estilos aqui para a organização das citações. Então vamos fazer um texto aqui simples, né? Então, vamos dizer que nesse teste de referência, eu desejo inserir uma referência bibliográfica para o meu trabalho, né? Então, eu posso fazer isso através do Mendeley, ou eu posso criar uma referência bibliográfica. Vamos ver citação aqui. Então, clica aqui em citação. Vamos dizer que eu tenha um livro, né? Autor. Você pode editar também a forma correta de se adicionar um autor vindo aqui em editar, tá? E aqui você coloca o último nome, primeiro, do meio, tá? Adiciona esse autor, ele faz essa formatação aqui para você. O título do livro, você pode colocar aqui. Ó. E o ano de 2020. Bom, aqui é um exemplo de citação bibliográfica, tá? Para livro. Mas você pode ter vários trabalhos que têm campos específicos que devem ser preenchidos de acordo com a natureza de cada trabalho, tá? Se a gente for aqui para um artigo, por exemplo, então você já começa a ver uma formatação um pouco mais diferente. Se você clicar nessa opção de mostrar todos os campos de bibliografia, né, aí você começa a ter aqui outras opções também para o preenchimento e completude desse trabalho, tá? Quantidade de páginas. Certo, pessoal? Então, isso ajuda muito quando a gente está fazendo a criação de um conteúdo bibliográfico, tá? Então, veja, ó, aqui ele já fez a inclusão de uma citação para mim,
tá? Carvalho Emanuel. Se eu descer mais um pouquinho aqui e quiser colocar essa referência aqui, vamos ver se ele me permite. Usem citações e citações desse documento, ok. Cliquei aqui a opção de citação, ele abriu aqui uma aba para mim. Vamos escolher aqui um formato de citação para o documento que eu estou trabalhando, classificação por nome, tá? E aí eu clico 2 vezes aqui nessa referência bibliográfica e ele traz para mim, né, a referência que eu citei, no caso, a minha própria referência. Tá? Essas referências, os estilos delas, elas podem ser até alteradas. Vocês podem colocar aqui, ó, modelos de referência da I3E. Vocês podem colocar, geralmente é número, tá? Vocês podem utilizar vários formatos diferentes de estilos de citação também, tá? Aqui, ó, numérico, classificação por nome, classificação por data e nome, certo? Primeiro elemento e data, certo? Tudo isso depende do que o local que você está submetendo, o local que você está submetendo vai pedir para aquelas referências. E aqui em bibliografia, ao terminar, pode colocar essa parte no final, ele cria aqui uma bibliografia relacionada às referências que você criou, tá? E aí você pode formatar isso da melhor forma que te convier, certo? Então, assim, é muito simples você organizar suas referências. Observa também que se você mudar aqui o formato da referência, ele tanto muda a forma como ele está apontando essa referência, como a forma que ele está referenciando aqui na bibliografia. É muito fácil você organizar esse conteúdo e você pode até formatar ele dependendo da sua necessidade, tá? Em revisões, a gente tem vários recursos que vão ajudar a gente a interagir melhor com o nosso orientador ou com a equipe que a gente está trabalhando para fazer um trabalho científico, elaborar um trabalho científico, né? Vocês podem estar falando sobre alguma coisa e de repente você quer comentar algo no texto, você tem esse recurso aqui, né? Para poder estar lembrando disso, tá? Você pode, junto com tua equipe, tá mostrando, aprovando ou não essas alterações, tá certo? Vocês podem colocar comentários ou navegar entre comentários, os comentários que vocês estão fazendo no teu texto. Isso é muito importante também, tá? Então você pode navegar aqui entre comentários, tá certo? Você pode excluir comentários, né? Isso é uma opção, tá certo? Vocês também podem criar marcações ou tirar todas as marcações, tá? Para manter o texto limpo. E se vocês precisarem ver essas marcações, vocês vão vir aqui e podem utilizar elas novamente. Vocês podem alterar o controle desses versionamentos também. Então, essa é uma opção que vocês têm para trabalharem com Word com relação a referências. Existem várias outras ferramentas que vocês precisam explorar para poder utilizar melhor todos esses recursos, tá? Pessoal, uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês que é muito legal chama-se Mendeley, tá? O Mendeley, ele serve como uma ferramenta gratuita para gerenciamento acadêmico, tá? E é uma rede social acadêmica também que ajuda a gerenciar a tua pesquisa, tá certo? Quando vocês clicam
no link do Mendeley, nesse link aqui, ele te leva para a página da ferramenta, né? Você faz um breve cadastro, cria uma conta, né? E faz um download para poder ter acesso à ferramenta, que é gratuita. Existe um espaço gratuito aí que você pode estar utilizando. É uma das melhores ferramentas gratuitas. Ele funciona em 3 plataformas, as mais usadas: o Windows, o Linux e o Mac, tá? E após fazer o download e instalar a ferramenta, você faz um login como um usuário qualquer da ferramenta, tá? E aí você passa a ter uma área de trabalho igual a essa daqui, tá? Onde do lado de cá você tem tudo que está relacionado ao conteúdo dos teus arquivos, como por exemplo, todos os documentos que você tem, né? E é interessante que à medida que você adiciona documentos no Mendeley, ele organiza esses documentos através da bibliografia, né, do nome do autor, do título, do ano, quem foi o local que foi publicado, onde isso foi publicado. A gente tem um resumo aqui também, né, sobre essas informações. Você pode consultar uma base para poder fazer uma atribuição automática dessas informações, e se alguma dessas informações do artigo não estiver correta, você pode pesquisar ou você pode alterar essas informações manualmente, mantendo o teu conteúdo bibliográfico aqui, teu conteúdo de referências corretas. Você consegue fazer filtros também por autores ou palavras-chave, né, de todos os artigos que você tem. Isso é muito legal, pessoal. Realmente isso ajuda a gente bastante, né? E quais são, de fato, as outras funções que o Mendeley tem, né, para a gente? O Mendeley, como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta que ajuda na leitura e manutenção de nossas referências bibliográficas, né? Nesse gerenciamento das nossas referências bibliográficas. E para adicionar uma referência no Mendeley é a coisa mais simples do mundo, né? Realmente é muito fácil. Basta você vir na pasta onde estão seus arquivos, né? Você escolhe qual é o artigo que você quer adicionar, tá? Coloquei esse artigo daqui, a gente viu. Você arrasta para cá, para dentro do Mendeley, você arrasta para dentro do Mendeley aqui e solta, tá? Automaticamente ele identifica o autor, o título, o ano que foi criado, né? Quem foi a publicação, no caso eu acho que aqui deve estar até errado, a gente pode corrigir o jornal. E aí a gente tem aqui ó, um abstract dele, ele identifica o abstract, ele dá algumas opções aqui de revisão do artigo, né? E aí você pode, abrindo o artigo, fazer, né, grifos nesse artigo que vão te ajudar aí a identificar, né, highlights, né, que vão a identificar partes do texto ou partes chaves do artigo que você quer destacar para, numa futura revisão, você não perder tanto tempo, né, você não perder tanto tempo revendo o artigo novamente, né? Então, isso realmente é muito legal, tá? Para dar um exemplo de vocês, ó, vocês podem criar aqui, selecionando a parte do texto, você pode criar nota. E aí, nessa aba de notas, ao concluir uma nota, né, essa nota ela fica direta aqui nas suas anotações privadas. Você tem um campo aqui para fazer comentários, anotações privadas em geral, comentários aqui sobre o texto, tá? São jogados aqui também, tá certo? Você tem os detalhes do artigo, tá? Vocês fazem esses highlights, vocês têm as opções de notas,
E a cereja do bolo, quando você utiliza o Word, né, você pode utilizar o Mendeley para criar citações, tá? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui em referências, e eu opto por inserir uma referência do Mendeley, eu coloco o meu mouse, o cursor do mouse, ele deve ficar para inserir a referência. Eu clico aqui para escolher a citação, e aí, ó, ele já colocando aqui uma parte, uma palavra-chave, o autor, o título, uma parte do título do autor, ele já localiza para mim qual é a referência que eu quero. Eu seleciono essa referência e peço para ele adicionar, tá? Automaticamente ele já adiciona essa referência, num formato que eu pré-estabeleci, pode ser esse daí, 3E, ou de, por exemplo, um formato que eu posso adicionar, ou um pré-adicionado, como autor e data, por exemplo, certo? Autor e data. Bom, eu fiz no texto uma referência, mas agora eu quero a bibliografia desse texto. E como é que a gente faz? A gente clica aqui no Mendeley, pede para ele inserir a bibliografia, e ele faz aqui a organização bibliográfica de todas as referências que a gente está criando em nosso artigo, o que é muito legal, tá? Se a gente mudar aqui o estilo, ele muda o estilo conforme o modelo de citação. Então, aqui é numérico, ele já faz uma referência numérica aqui também para esse tipo de citação, tá certo? Então, assim, essa é uma ferramenta muito útil, é muito legal para ajudar vocês. Existem outras ferramentas também que estão aqui disponíveis no Google, a gente vai ver ela agora, tá? Que é o Documentos do Google também. Com a ferramenta de Google, do Google Documento, a gente pode convidar pessoas para participar desse documento, compartilhando esse documento com elas. Tá? Você pode fazer citações, onde essas referências elas vão estar compartilhadas com outros autores. Então, você tem que formatar, complementos, deixa eu ver, inserir, comentários, tá? Eu coloco aqui, ó. Então, você tem aqui os comentários que você está fazendo sobre o seu documento e ele já faz um grifo aqui sobre um documento que você está criando ou sobre um documento já existente, tá? O que é legal, quando a gente decide compartilhar isso daqui, você adiciona pessoas para compartilhar seu documento. Eu não tenho muitas... Eu não tenho muitas... Pronto, você pode escolher um autor aqui para ajudar a compartilhar, e aqui você pode dar a esse autor permissões para que ele possa estar influenciando, ou melhor, modificando o teu documento. Como leitor, é só ler. Comentarista, ele só faz comentários pontuais, ele não altera o documento. E editor, ele pode movimentar o documento, mexendo no documento como um todo. Você pode comentar aqui rapidamente do que se trata esse documento, né, para que na mensagem ele receba a notificação que está disponível, né?
e aqui as permissões de compartilhamento com essas pessoas, tá? Então, ao enviar isso, essa pessoa ela passa a fazer grupo, parte do teu grupo. À medida que você vai alterando o documento, ela vai tomando conhecimento e vendo o que está acontecendo no teu documento, e você consegue ter assim uma colaboração, né, também online, para a edição dos teus documentos, o que é muito legal. Recomendo isso principalmente para quem vai fazer trabalhos em grupo, tá? Aqui tem um chatzinho, né, que tem as notificações das principais alterações. Essa ferramenta ela tem meio que um versionamento também aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, dentro do que a gente viu aí, eu acho que isso foi muito legal para mostrar para vocês as diversas tecnologias que a gente tem para utilização e edição de documentos com fins acadêmicos, para colaboração, tá? Na pesquisa acadêmica. Tá? Eu acho que isso ajuda muito, principalmente nos trabalhos que a gente vai fazer. E recomendo a todos fortemente que explorem mais essas ferramentas. Tá? Ela vai ajudar principalmente nessa troca com o teu orientador. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. A gente vai se falando nas próximas videoaulas.